Olá, eu sou o Fernando Campagnolo, da Viva Positivamente. Hoje pela manhã eu gravei um podcast do Empreendedor Líder, e nesse podcast eu entrevistei um empresário que passou pelo processo e se transformou no Empreendedor Líder. Ele se chama Roberto Fernandes. Inclusive essa entrevista lá no canal da Viva Positivamente, lá no YouTube, você pode procurar podcast Roberto Fernandes que vai estar lá. Mas ele falou algo lá que motivou eu gravar esse vídeo aqui. Ele estava me contando que antes a empresa dele, ele tinha 11 funcionários. Ele tem uma corretora de grãos, tinha 11 funcionários responsáveis pela venda. Mas perceba o seguinte, esses 11 funcionários, eles não eram somente vendedores, eles eram aquela figura do faz tudo na empresa. Por que isso? Porque a primeira coisa que os vendedores tinham que fazer, como ele é corretor, eles tinham que captar aquele produtor, aquele que tinha a semente para vender, o sementeiro. Então eles faziam um serviço de captação. Captou, aí sim eles iam para venda, eles iam entrar em contato com aquele produtor rural que comprasse a semente, ofertavam a semente, efetivando um negócio. Então teria de responsabilidade desse vendedor toda a parte burocrática, de gerar os contratos, gerar as ordens de envio, acompanhar até a entrega. Então perceba que o vendedor, ele não tinha apenas a responsabilidade de vender, ele tinha muita coisa por trás disso. E o que acontece? Pensando nisso, tá? Vamos falar o normal. Eu sei que não são todos os casos, mas normalmente quando alguém começa uma empresa, ele inicia sozinho, talvez com um sócio, com a esposa, com o marido, mas é assim que funciona, a pessoa inicia normalmente sozinha ou com um que outro sócio. E aí o que acontece? Essa pessoa ela começa a se acostumar a fazer tudo sozinha, ela está sempre fazendo tudo. E aí quando ela começa a contratar, ela começa fazendo o quê? Ela quer contratar pessoas iguais a elas, iguais, que têm mais ou menos o mesmo perfil, ou seja, que faz um pouquinho de tudo. E ela vai contratando essas pessoas e as pessoas vão fazendo um pouquinho de tudo. E isso acaba gerando alguns problemas, tá? Quais são os problemas? O primeiro é que é dificílimo você contratar pessoas para isso. Você tem que contratar pessoas com muitas habilidades, ou seja, acaba contratando os melhores. Depois que você contrata, você tem que dar um treinamento extensivo, é muita coisa para treinar, muito detalhe que tem que fazer, muitas coisas que as pessoas precisam se preocupar em fazer. Aí gera outro transtorno também, muitas vezes você fica até preso àquela pessoa, você não pode demitir aquela pessoa, porque se você demitir, você vai ter que passar por isso tudo de novo, selecionar pessoas complexas, treinar de forma complexa. Então é melhor muitas vezes aceitar aqueles defeitinhos, vai aceitando aquilo ali, vai tolerando e tá tudo bem. E sem contar o seguinte, quando você treina uma pessoa para fazer tudo, para ser quase que um clone seu, vamos dizer assim, você está praticamente formando um concorrente. Nada impede aquela pessoa de pedir a demissão e ir lá trabalhar por conta. Mas aquela pessoa que não sai da sua empresa, ela vai estar desanimando com aquilo ali, ela vai estar se esgotando com aquela rotina. Sabe por quê? Porque as pessoas elas não querem ser faz-tudo. Aquela pessoa que quer ser faz-tudo, ela tem perfil para ser dona de um negócio. A pessoa que vem até a sua empresa querendo uma atividade profissional, querendo trabalhar para você, ela não quer isso. Ela quer ter uma organização, ela quer ter rotina, ela quer ter sequência, ela quer ter padronização, ela quer ter certeza do que ela precisa fazer e como tem que fazer. Deixa eu te dar o meu exemplo aqui, ó. Há anos atrás, antes de eu trabalhar com organização empresarial, eu e a Cris, minha esposa e também minha sócia, nós tínhamos uma empresa do setor de software, de sistemas de gestão. E lá a gente começou só nós dois, mas quando a gente começou a contratar as primeiras pessoas, essas pessoas elas começaram a ser meio que faz tudo. Então tinha pessoas que programavam, essas mesmas pessoas que programavam, elas atendiam o cliente, faziam suporte, instalavam, implantavam, atendiam o telefone, era meio que todo mundo fazendo um pouquinho de cada coisa. Então tínhamos que treinar as pessoas para quase tudo. Imagina a complexidade que era isso. Substituir é quase que impossível. Mas aí o que a gente começou a perceber lá naquela época? Que as pessoas, elas acabavam gostando de algumas tarefas, outras não. Começavam tendo habilidades em algumas coisas e outras coisas elas não tinham habilidade, elas não gostavam de fazer, e quando você não gosta, você tende a postergar.
Veja que quando você tem uma estrutura baseada em pessoas assim, pessoas faz tudo, o teu negócio ele tende a funcionar por um tempo só. Porque esse negócio ele é complicado para você replicar pessoas, é complicado para você contratar mais gente, é complicado para você ampliar. E à medida que essas pessoas vão saindo, você vai tendo problemas, você tem que começar tudo de novo. Isso então é muito cansativo, é muito caro, te impede totalmente o crescimento. Vamos fazer uma analogia aqui, ó. Imagina o seguinte, ó. Imagina aquela lancheria, aquela lanchonete da esquina, lá no ponto lá. Onde o camarada, ele está ali, ele faz o pedido, aí ele vai lá dentro, faz o lanche, prepara o lanche da pessoa, aí ele vem, serve na mesa, ele cobra. Quando ele vai contratar alguma segunda pessoa, o que ele faz? Ele quer que a pessoa, no mínimo, boa parte das atividades faça. Você tem que atender, você tem que ir lá fazer. Dificilmente ele separa isso. Agora vamos comparar isso com uma grande franquia, uma grande rede de franquias no ramo de alimentação. Pega o McDonald's, por exemplo. Como que é o McDonald's? Tem uma pessoa que faz o pedido, tem uma pessoa que prepara o lanche, tem um lá fritando o hambúrguer, tem outro que prepara as batatas, outro que faz a montagem, outro que vem, pega da prateleira ali e entrega para a pessoa. Então é fácil treinar. Eu vou treinar um camarada para fazer hambúrguer, eu chego lá e digo para ele, você vai pegar o hambúrguer, vai colocar na chapa tantos graus, tantos segundos de um lado, vira, tantos segundos do outro lado, deu, tá feito, a pessoa está treinada. Se aquela pessoa amanhã não vem mais, joia, próximo. Contrata uma pessoa em meio-dia ali, ela está apta a fazer também quanto aquela pessoa. Por quê? Porque é um protótipo, a empresa ela é padronizada, ela é toda regrada, tudo funciona direitinho. Mas voltando ao caso do Roberto lá, o Roberto, esse que eu citei no exemplo aqui, o que o Roberto fez? O Roberto fez exatamente isso, ele começou a setorizar, ele pegou pessoas para fazer apenas a venda. Então essas pessoas, elas têm metas, inclusive de número de ligações, número de propostas que tem que gerar, e elas fazem isso, o dia inteiro delas, a rotina delas é fazer ligações e efetivar negócios. Efetivou um negócio, tá aqui, ó. Próxima pessoa, lá o que a pessoa vai fazer? Vai ver se tem produtor para entregar, ver se não, ela vai captar, viu isso aí, passa para uma outra que vai gerar documentação, e enquanto isso o vendedor já pegou o telefone e está aqui. Isso é que a gente chama de máquina de vendas. Então hoje ele não tem mais um monte de faz tudo, ele tem, a maioria das pessoas são vendedores, tem um lá que cuida da captação, daquele produtor que tem aquela semente para vender, tem outro que gera a parte burocrática e o acompanhamento, e deu. Percebe o quanto ele é mais eficiente com isso? Então ele me contou, eu não me lembro agora exatamente o número, mas se eu não me engano ele reduziu de 11 dessas pessoas desse setor para 8, totalizando entre vendedores e as demais funções. E o negócio dele está muito mais eficiente, a venda aumentou muito mais por essa simplicidade de você simplesmente distribuir atividades, separar atividades. E olha que interessante, hoje ele não corre mais o risco de formar concorrente por isso. Porque a pessoa ela sabe uma parte do negócio e ela fica boa naquela parte. Se ela quiser abrir uma concorrência, ela vai ter que levar no mínimo mais 3 ou 4 pessoas para poder fazer a coisa do mesmo jeito. Porque é assim que funciona lá. É muito mais eficiente. Agora existem alguns passos que você tem que fazer para que você tenha um negócio assim, um negócio prototipado desse jeito. O primeiro passo é, por mais que você tenha poucas pessoas na sua empresa, a sua equipe seja pequena, ou até mesmo você esteja começando, já comece a mapear o seguinte, ó. Comece a imaginar daqui 1, 2 anos, o que eu vou ter de tarefas, quais as tarefas ideais para movimentar essa empresa daqui 1 ou 2 anos. Quais são as atividades que tem que ser feitas? Lista todo lá, tudo que tem que ser feito. Tem que vender, tem que cobrar, tem que pagar, tem que comprar, tem que atender telefone, tem que atender portas, tem que fazer cafezinho. Lista tudo. Depois que você listou, o próximo passo é você tentar organizar isso num organograma. Tenta desenhar assim quais as funções, quando tiver um número ideal de pessoas, quais as funções que eu tenho que ter, e vai distribuindo essas atividades, essas tarefas dentro desse organograma. Por mais que, num primeiro momento,
várias posições daquele organograma seja ocupado pelas mesmas pessoas, não tem problema. Pelo menos assim você começa a ter a clareza de quais cargos você tem que criar lá no futuro e o que exatamente esses cargos vão ter que fazer. Lembrando, cada cargo com a sua especificidade, com aquilo que é na sua área. Se você fizer isso, você vai ter uma equipe muito mais funcional, com um retorno muito mais significativo, ou seja, rendendo muito mais para você pela simplicidade, pelo fato das pessoas não serem meros faz tudo na sua empresa. Ok? Espero ter te ajudado. Um forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.